vem de Jesus Cristo. Olá, amigos da TV Nova Luz e demais associados. Nós estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Olá, amigos, novamente estamos juntos, eu, Soninha e Rosália, para estudarmos, para refletirmos a respeito dessa doutrina libertadora trazido por Allan Kardec ao nosso mundo. E o tema de hoje é relações abusivas. Veja bem, você já sofreu bullying? Por acaso, no seu trabalho, você já recebeu assédio sexual? E dentro do seu próprio lar, junto aos seus familiares? Isso é um tema importantíssimo da gente falar. Às vezes, até dentro do ambiente religioso, nós sofremos determinados tipos de abusos, né? Das mais diferentes formas. O que você acha disso, Rosália? Você já sofreu isso? Ah, com certeza. E a gente precisa pensar como é que a gente estabelece essas relações, né? Porque as relações que a gente convive são relações conosco, dentro de nós, e relações com os outros, né? Então, essas relações, por que a gente chama de abusivas ou de tóxicas? É quando elas escapam do limite do equilíbrio, né? Eu acho que o que a gente tem que começar, em primeiro lugar, a pensar é nos excessos nos nossos relacionamentos, né? E até que ponto esses excessos vão atingir um grau que nos anule. Porque uma relação ela passa a ser tóxica quando nós nos sentimos anulados nessa relação. Então, a gente tem que começar a se preocupar, por exemplo, com os excessos de agrados. Que a gente muitas vezes não se preocupa, né? Quando está tudo muito maravilhoso, assim, a gente não vai se preocupando. Mas é uma das artimanhas das pessoas que nós chamamos de abusivas ou tóxicas. Em primeiro lugar, é um excesso de elogios que vão te circundando até você realmente criar uma relação de dependência e cair, né? Nessa armadilha. Então, você vai de um nível ao outro. Mas nós temos que, primeiro, né, nessa nossa primeira respiração, assim, da gente pensar de que maneira a gente estabelece essas relações, né? Porque nós já discutimos em muitos programas do Viver em Transformar, e muitos mesmo, é bem interessante porque a gente sempre bate nessa questão do autocuidado mesmo, né? Da gente começar a se perceber na nossa relação com os outros, né? E aí, nessa percepção, a gente vai conseguir compreender por que em alguns momentos a gente escorrega e cai em uma relação dessa, ou, por que não pensar também em momentos em que nós estamos, né? Não somos, né? Estamos abusadores em alguns momentos também. Isso é outro ponto que a gente tem que refletir, né, Soninha? Isso é muito interessante, né, Rosália? Porque se fosse, de repente, a pessoa vem e te faz uma coisa, isso é fácil de saber. Mas as relações abusivas, elas vão se estabelecendo aos pouquinhos. Né? Você vai, aceita um pouco hoje, aceita um pouco amanhã, e quando você percebe, você está totalmente dependente do outro, né? E principalmente em relações afetivas. E é muito fácil, às vezes, quem está de fora, perceber aquela relação, e quem está lá não consegue, né? Então você fala, por que esta mulher não larga esse marido? Por que esse marido deixa que essa mulher faça isso com ele, né? Muitas vezes primeiro porque é difícil perceber, é difícil se dar conta disso, né? E segundo, porque tem uma série de coisas também que vão fazer com que eu tenha medo. É muito interessante, Leila, porque, por exemplo, numa relação de casal, às vezes a gente escuta até no consultório ou escuta na casa espírita, né, alguém que vem procurar dizendo assim, mas ele é tão bom para mim, né? Porque não é uma coisa assim falada às claras. Muitas vezes o abusador, que é o manipulador, na verdade, né, ele traz as coisas como se o outro
passasse a se sentir culpado por aquele abuso. Então, é aquela frase que diz assim, você não é nada sem mim. Se eu te deixar, você não vai ser mais nada. Ninguém vai te querer. Né? É verdade, tem muito isso. E são artimanhas tão perversas que não envolve só a pessoa com quem ele está, mas todo o seu ciclo. Né? Então, muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor não acreditam que aquela pessoa possa fazer o que faz com você na intimidade. Vocês vivem tão bem, ele é tão bom para você. Ele é tão bom, tão amigo, tão cavalheiro. Né? E tem umas relações em que são muito duras, né? Quando são muito grosseiros uns com os outros. Eu me lembro, certa feita, nós estávamos jogando vôlei lá no clube, quando morava ainda em Juiz de Fora, e aí uma mãe foi abordar o seu filho, e ele falou, cala a boca, mãe, não me enche a paciência, não. Falou assim de uma forma tão grosseira, tão enfermiça, que a gente ficou chocado, ficou todo mundo olhando. E ela, assim, muito cabisbaixa, falou, eu tenho culpa nisso, porque eu sempre permiti que ele falasse assim, e o pai dele fala exatamente dessa forma comigo. Então, você vê, você fica numa relação doente e nem percebe, depois a coisa vai crescendo, né? E mexe com a psique, assim, né, de uma maneira sutil, né? Que quando você chega ao ponto de realmente ver o desgaste, em público, né? É porque já passou por um processo muito longo, que é esse processo de excessos mesmo, né? De te rodear de presentes, de ser super gentil com todos ao seu redor, de mostrar para você que você não vive sem ele, né? Enfim, de te rodear de mimos que te fazem realmente pensar, será que realmente o problema sou eu, né? E não o outro, né? Ele é tão bonzinho, ou ela é tão boazinha, né? Mas esse nível de abuso é muito comum, né, Soninha? É mais comum do que a gente pensa. Você falou de mãe, né? Tem a mãe, muitas vezes, as mães são muito manipuladoras. Infelizmente, né, a gente precisa aceitar isso, porque a mãe, antes de ser mãe, ela é um ser humano. Ela tem as suas limitações, as suas dificuldades. Então, muitas vezes, por medo de perder aquele filho, ela começa a criar situações onde ele vai se tornar totalmente dependente dela. E ele cresce, e aí vai ter dificuldade de relacionamento com seu companheiro ou com a sua companheira, vai ter dificuldade de relacionamento com o chefe no trabalho, porque se a mãe me permite tudo, só que ela só permite, né, essa mãe doente, muitas vezes tem até um comprometimento mesmo, psicótico ou psiquiátrico, né, mental. Um transtorno, mesmo, né? Ela só permite na medida que ela recebe também, né? Porque o manipulador, ele faz na medida em que ele recebe o que ele quer de volta. É verdade. Então a gente tem que prestar muita atenção, meus irmãos, com o nosso próprio comportamento, porque às vezes eu também sou mãe, e muitas vezes eu acho que eu abusei da minha autoridade. Não, acho que né? a Quando gente você precisa fica manipulando. Não, a gente precisa realmente começar a pensar em que momento das nossas vidas, em que situações, né, nós realmente tomamos essas atitudes. São atitudes que a gente considera abusadoras. E quando a gente pensa, a gente chega a uma conclusão, muitas vezes, do quanto a gente romantiza algumas atitudes nossas, né? Uma mãe é protetora, mas quando ela é excessivamente protetora, é abuso. É abuso, exatamente. Né? Um marido, uma mulher são românticos, no sentido de acolhedores, mas quando te impedem de se crescer, relacionar, né? de crescer, né? De estar em outros lugares, é abuso. A gente sempre tem que ficar atento aos excessos, né? Porque ali, naquele ponto que está além daquilo que a gente permite e que entende como são, já começa o abuso. Os relacionamentos, eles existem para que cada um cresça, né? Então a gente precisa levar o outro ao crescimento, crescer e trazer com a gente o outro, né? É verdade. E nós que temos assim uma educação escravagista, nós trazemos isso na nossa bagagem psíquica, porque tivemos já no passado escravos, pessoas que a gente achava que valia menos do que nós mesmos, né?
E às vezes a gente cria o filho, né, nesse sentimento escravagista, ou seja, não precisa arrumar seu quarto, a empregada arruma, não precisa tratar tão bem porque ela é inferior a você. Então, todo esse tipo de abuso nós temos repetidamente realizado. Eu vejo, eu convivo com muitas pessoas. Uma certa feita, eu estava conversando com uma senhora, falando sobre esse problema de desigualdade social, que no nosso país a gente tem que repensar esses programas todos. Aí ela virou para mim e falou assim: ah, Leila, mas se não tiver gente para nos servir, quem é que vai lavar meu tênis? Aí eu olhei assim: você, amiga. É ruim mesmo, eu sei. Quem é que vai lavar meu tênis? Então, essa pergunta ficou assim no meu psiquismo, porque a gente cria os filhos imaginando que nem lavar o próprio tênis ele pode, nem organizar o quarto que ele bagunçou. Na verdade, a gente cria muitas vezes os nossos filhos para que eles sejam felizes como nós queremos que eles sejam. Então, a gente quer escolher a profissão, né? A gente quer escolher os amigos. Se não é aquele amigo que, enfim, a gente não simpatiza, a gente fala, não, com esse você não vai andar. Então, a gente quer realmente exercer um domínio sobre a vida do outro, que, se a gente parar para pensar, nem sobre a nossa vida nós temos domínio absoluto. Nenhum, e às vezes, até por isso. Porque a gente não consegue controlar a própria vida e a gente quer controlar do outro, né? E esse bullying que a gente vê hoje está muito comum nas escolas, que antigamente a gente nem conhecia essa palavra, né? Mas hoje em dia está muito comum, porque qualquer deslize assim, de caráter que a gente se apresente na escola, a criança não dá trégua, ela pega no pé mesmo. Ou qualquer defeito físico que tenha, a gente está vendo que estamos perdendo muito em educação moral nas escolas. Né? A falta de respeito tem sido muito grande. Então, quanta criança, às vezes, é abusada na própria escola, o que a gente chama hoje de bullying. Exatamente. Ou o profissional, dentro do seu trabalho, quando o chefe exige demais, exige que trabalha demais, que fique depois do horário, quando não faz o assédio sexual porque está numa posição superior, seja homem ou mulher. Que hoje em dia o assédio não é só de homem para mulher, não, é de mulher para homem também. Exatamente. Olha que coisa. Porque essa questão da escola é bem interessante, porque há alguns abusos que a gente vê, por exemplo, na sala de aula, né? Por eu ser professora, eu percebo alguns, assim, o professor, ele tem um instrumento nas mãos que é a avaliação, né? E muitas vezes ele abusa com a avaliação, né? A avaliação acaba se tornando ou um prêmio ou um castigo, né? E a gente precisa observar mais e acreditar no poder da educação transformadora, né? Eu tive um episódio, vivenciei um episódio, eu gosto muito de usar camisas de pessoas com as quais eu admiro, que eu me identifico. Então, certa vez eu fui com uma camisa do Nelson Mandela e já tinha conversado um pouquinho sobre a história dele, de luta, de resistência, né, na África do Sul. E um rapazinho da sala não assistiu a essa aula. Na aula seguinte, ele mexeu com um aluno negro e começou a xingá-lo de alguns nomes e perguntou para um outro aluno quem era o homem na minha camisa e falou para ele: ah, você é um Nelson Mandela. E aí a sala ficou em silêncio, esperando a minha resposta, e eu olhei para o menino para ver o que ele iria falar. Porque mais um abuso que a gente comete também é achar que o outro não sabe se defender, que nós somos super-heróis e super-heroínas, enfim. O garotinho falou para ele assim: quem me dera ser Nelson Mandela? E deu uma aula. E é uma pena que você não saiba, porque se você soubesse, você não iria falar isso. Aí a turma bateu palma, eu tive que me controlar, porque afinal de contas estava valeu a pena, na posição, né? De professora, né, de uma liderança, mas eu achei muito interessante como que a gente consegue transformar mesmo as realidades com a educação. E a educação das relações, de qualquer relação. De qualquer relação. Kardec fala que é preciso entender e compreender. Eu acho muito interessante ele fazer essa diferença entre o verbo entender e compreender. Que ele diz assim: se o espiritismo for bem entendido e bem compreendido, ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Porque entender, a gente entende o que o outro está falando a língua portuguesa, você é brasileiro, você entende. Mas compreender
é saber onde se aplica isso que a gente entendeu. Aí você compreendeu. Exato. Então você vê que o menino que você citou, ele compreendeu a sua mensagem. Tanto compreendeu que ele foi capaz de falar a respeito, né? Exatamente. Toca uma música para nós, já que nós estamos falando de relações abusivas, né? Então vou tocar uma música do grupo que atua chamada Desatando Nós. De dizer quem sou, porque você tem medo de dizer quem é. Se convivemos lado a lado, dia a dia, partilhando a mesma mesa, aflições, porque eu tenho medo de me abrir e lhe contar meus problemas, fantasias, frustrações. Porque você teme tanto em me dizer suas fraquezas, estando assim, tão juntos e ao mesmo tempo tão distantes, como a lua do sol, o princípio e o fim. Vem me dar um conselho, um abrigo, ser amigo. Medos, descobrir segredos, vem me dar um alento nesses dias frios, tão sombrios, me deixar à vontade pra saber de mim, descobrir em mim um ser que chora, que sofre, mas vive por causa do amor e crê nas marcas cravadas no peito, resquícios do tempo. Deixa fluir que o tempo sempre traz algo de bom. Não é por acaso que estou aqui. Vou recriar, vou desbravar meu ser. Vem me dar um conselho, um abrigo, ser amigo. Vem me dar a coragem pra explanar meus medos, descobrir segredos. Vem me dar um alento nesses dias frios, tão sombrios, me deixar à vontade pra saber de mim, descobrir em mim um ser. Que lindo, Rosália. É muito importante mesmo que a gente não tenha medo. O medo obstaculiza a nossa caminhada.
E as nossas relações, meus irmãos, tem que ser de respeito, de muito respeito. Se puder ser de amor, é muito melhor. Relação afetiva, relação boa. Todo bem que você faz a um seu semelhante, você recebe em troca, porque a vida é assim. E Jesus disse que é muito mais, você recebe 100 por 1. Um bem que você faz aqui, você vai receber mais na frente. Às vezes não é daquela pessoa que você vai receber. Então você maltratar uma pessoa, rir, debochar ou fazer uma grosseria, isso daí não vai te acrescentar nada. Há que se vigiar. Se você tem esse impulso de agressividade, de estupim curto, como dizia antigamente, se você não suporta nada, não tolera nada e está sempre disposto a se defender atacando, porque tem isso, né, Soninha? Quando você está muito infeliz, quando você não está bem com você mesmo, você resolve atacar para disfarçar a sua própria dor, não tem isso? É verdade. Sabendo disso, a gente pode entender também que o outro, muitas vezes, também está nessa situação. Está com medo, ele está se sentindo inseguro. Só que essa insegurança dele, esse medo dele, não dá direito que ele venha me ferir, que ele venha me machucar. E aí a gente precisa, às vezes, traçar uma estratégia para não sofrer nessa situação. E em caso de casais, por exemplo, pode ser que não seja necessária a separação. Talvez, procurando uma ajuda profissional, aquele que é abusado pode aprender a se colocar ou aprender a não se incomodar, a não sofrer com a violência do outro, desde que não seja uma violência física, obviamente, né? Se for só uma violência de palavras, então quando o outro me maltrata, quando o outro me diz que eu não sirvo para nada, que eu não vou conseguir viver sozinha, eu preciso parar, ouvir isso e pensar, será que eu não sirvo para nada? Será que eu não vou conseguir viver sozinha? O que eu preciso para viver sozinha? O que eu preciso para viver por mim mesma, nem que seja numa relação. Porque quando a relação são duas pessoas, não é uma coisa só. Então, eu preciso fazer que o outro cresça e o outro precisa me ajudar a crescer. Então, a gente precisa também falar das estratégias para se cuidar, né? E até para sair desse relacionamento. Uma delas é ter segurança, eu acho que é a principal. Porque a gente não pode esquecer que tem algumas relações em que o outro ameaça mesmo e às vezes cumpre. É verdade. E a gente, infelizmente, ouve, né, toma conhecimento de pessoas, de homens que assassinaram as mulheres por amor e mulheres também que matam os seus homens por amor. Então, a pessoa precisa ter segurança. Segurança psicológica, em primeiro lugar, porque toda separação dói, né? Mesmo que não tenha mais amor, ela dói. Então, eu preciso ter aquela segurança psicológica, sabendo que eu vou passar por uma situação difícil. É uma segurança também de saber que o outro, quando tomar conhecimento da minha decisão de não aceitar mais aquele tipo de comportamento, pode se tornar muito mais violento ainda. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. A segunda ou terceira já, né, é a segurança financeira, porque realmente a gente vive num mundo em que o dinheiro tem lugar. Verdade. Então eu preciso saber como é que eu vou viver se eu resolver não aceitar mais isso e ele não quiser mais ficar comigo ou ela não quiser ficar mais comigo. Então, o que eu preciso fazer? E aí a gente precisa ser inteligente para ir se preparando. Se eu não consigo viver sozinha, eu posso estudar, eu posso procurar uma ocupação, eu posso ir me aperfeiçoar em alguma coisa, descobrir o que eu faço, né? Se eu sou uma dona de casa e não sei fazer nada além de cozinhar, isso é uma excelente arte, né? A cozinha é uma arte. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, ter essa segurança, além da psicológica, porque sei que vai doer, a segurança financeira. E, às vezes, precisar mesmo de uma ajuda profissional,
de um terapeuta, um psicólogo que saiba, que esteja acostumado a lidar com isso, às vezes uma segurança jurídica, né, uma opinião jurídica. Então, meu amigo, minha amiga, vamos pensar nisso. Ninguém precisa viver numa relação abusiva. Eu preciso ter condição de dizer para o outro, olha, isso eu não quero. Se você chega, não quer, tem que ser num outro contrato. É porque a gente vai deixando acumular, vai acumulando as mágoas, vai sofrendo hoje um bullying, amanhã uma advertência, um mal-estar, e você vai aprendendo a conviver com esse amor doentio, porque é um amor adoecido. Manuel Filomeno de Miranda diz que o ódio não é o contrário do amor. O contrário do amor é a indiferença. E muitas vezes nós estamos indiferentes uns aos outros. Então é preciso que a gente tome consciência disso, meus irmãos. Ninguém merece ser maltratado. Ninguém, nem bicho. Quanto mais gente. Leila, deixa eu só falar mais uma coisa que é importante. Quando o outro me fere, mesmo que eu não tenha relação, pode ser que por dentro eu esteja acumulando uma raiva, porque a raiva é um sentimento normal. E se o outro me machuca, eu sinto raiva. É instintivo. Então, essa raiva, ou eu posso, de repente, aquela pessoa vai acumulando a raiva tanto ao ponto de explodir, uma e aí hora acontece... transborda, né? Aí acontece, às vezes, até coisas graves, né? Homicídios, enfim. Ou então, eu vou colocando essa raiva para dentro, implodindo. E aí a pessoa começa a ter várias doenças. Às vezes doenças que não são encontradas pelos médicos, faz uma porção de exames e não consegue. Mas a doença está ali, a dor está ali. E às vezes nasceu dessa raiva que não foi bem trabalhada, né? É verdade, o Dr. Deepak Chopra, que é um médico aí do primeiro mundo, ele traz essas afirmativas espíritas, que o espiritismo já nos esclarece que a gente se autopune quando fica cultivando tristeza, mágoa, a gente vai desenvolvendo vários tipos de doença mesmo. E Deepak Chopra, ele diz assim, quando você está triste, todas as células do seu corpo se entristecem. Então não é só você que está triste, você é energia, toda a sua energia fica entristecida. E tudo isso você transmite nas suas relações. Então, o conhecimento liberta, né, Rosália? Com certeza. E é bem interessante também a gente colocar que todo agressivo já foi passivo um dia. Ou seja, todo agressor, ele já foi agredido em algum momento, né? Lutar contra uma agressão é também a quebra de um ciclo. Então, a mãe, a esposa, o marido, quem está nessa situação, né, de abuso, que nós destacamos várias aqui, né? Desde a mais simples à mais complexa, que pode sim levar a um homicídio, como nós temos visto muitas notícias hoje no Brasil, é a gente começar a pensar nessa quebra de ciclo. Como que a gente pode transformar? Um ciclo vicioso de dor, né? Cria um ciclo vicioso. Porque todos são envolvidos na família, né? Todos acabam envolvidos diretamente nesse ciclo de dor, né? Nesse ciclo familiar de dor. Então é preciso que realmente a gente assista o programa, depois a gente assista novamente, já que fica nas redes sociais, né? E pegar, lançar mão dessas dicas que a Sônia deu, que foram tão valiosas assim para um bom começo da gente. Né? Isso mesmo. E se conhecer alguém que esteja nessa situação, passa o programa para lá, né? Passa para a pessoa ouvir também. Porque a gente está falando para passo aqui, é tomar consciência. O culto no lar, se você não realiza o culto no lar, porque tem várias razões que as pessoas me dizem. O meu marido não tem a mesma religião que eu, ou a minha esposa não tem a mesma religião. Como é que eu vou fazer o culto no lar? Faça sozinho você. Você que tem consciência de que é importante ler o Evangelho de Jesus, faça sozinho.
Na minha própria casa, que meu marido é católico, eu espírita, eu entrava dentro do quarto, meus filhos pequenininhos, eu entrava dentro do quarto, falava, olha, a mamãe quer só 15 minutos aqui para falar com Jesus. Então, a princípio, eles ficavam com o pai do lado de fora. Depois, sabe como é que é filho, né? Pequenininho. Queria com a mãe. Aí eu botei os 3 para dentro do quarto. E a gente lá lia o Evangelho, falava de Jesus, só 15 minutos. E Zé Luiz ficava do lado de fora. E aí ele foi também querendo saber, o que você está falando com as crianças aí? Ele ficava curioso. Por fim, ele entrou para dentro do quarto também. E a gente falava do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, essa prática do Evangelho te dá uma segurança, te dá uma vibração tão maravilhosa para dentro do seu lar. Você sente prazer de voltar para um ambiente protegido pelo mundo espiritual. É perfeito o ambiente? Não, porque nós somos imperfeitos. Mas com a ajuda dos espíritos amigos, a gente fica mais fortalecido diante desses desafetos que ocorrem dentro do lar, né, Soninha? Então nós temos assim agora poucos minutos, eu quero que você faça já as suas palavras finais, Rosália também. O que eu gostaria de dizer é que ninguém precisa sofrer. Ninguém precisa sofrer. Então, se você estiver se sentindo assim, sofrimento, procure ajuda. Procure ajuda de um amigo, de um profissional, da igreja, da casa espírita, enfim, procure ajuda. E se você se perceber, às vezes, como o abusador, também procure ajuda, meu amigo. Porque nós estamos aqui para vivermos felizes uns com os outros. Um beijo grande, até o próximo. Rosália, suas palavras finais. Sempre bom a gente retornar ao início, né? Enquanto casais, enquanto família, que a gente sempre pense por que começou, né? E aí a gente tentar reconstruir essa trajetória. Se ainda houver algo que possa ser salvo na relação, que a gente trabalhe para que essa relação seja salva da maneira mais saudável possível. Se não houver, que a gente siga esses passos que foram tão bem esclarecedores do programa, que a gente procure ajuda profissional, que a gente procure ajuda espiritual, mas que, acima de tudo, que as orações diurnas e noturnas façam parte do nosso dia a dia, que a gente se apegue a essa fé, essa vontade de querer o bem, principalmente para nós mesmos. É verdade, meus irmãos. Estamos nos despedindo, lembrando que não é karma, não. O espiritismo não acredita em karma, tá? Karma, não. Você tem uma programação, certamente, com esse núcleo familiar. Mas não quer dizer que você tenha que ser desrespeitada ou desrespeitado. Se, por um acaso, ficou uma relação abusiva, insustentável, tente ajuda, como disse a nossa irmã. Deus nos criou para o amor e para a felicidade. Ninguém foi criado para ser bandido, mal amado, assassino. Não fomos criados para isso. Senão Deus seria um sádico. E ele não é, ele é pai. Jesus falou que Deus é pai. O nosso Pai Celestial nos criou para o amor e a felicidade. Não se deixe convencer de que você não vale nada, de que você não sabe viver sem o outro. Você sabe sim. Nós somos autossuficientes. A alma gêmea não existe da forma que colocam. Existem muitas almas gêmeas que dariam um outro programa. Então, até o nosso próximo encontro, eu quero lembrar que você pode escrever para nós, para o programa, escrever por e-mail PRM, que é a abreviatura PGM, PGM, que é a abreviatura de programa. Fala aí, Soninha, finaliza. Não está aqui não? Está aqui. PGM, Viver e Transformar. PGM, de programa, PGM, Viver e Transformar, @gmail.com. Exatamente. PGM, deixa eu repetir que eu aprendi. PGM, Viver e Transformar, @gmail.com. Até o próximo programa, se Deus quiser.